Então, vamos nesse momento nos colocar em sintonia, em disposição para a espiritualidade maior, pedindo o amparo, pedindo o apoio, e que todos os irmãos que estão conosco nessa romagem terrena, eles estão lá do outro lado nos assistindo, que eles possam nesse momento se achegar perto de nós, nos ajudando, e aproveitamos também esse momento para agradecer a vida, agradecer essa oportunidade de estudo, esse meio de nos encontrarmos, mesmo à distância. Agradecido por tudo, Senhor, e que o Senhor possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bem, vamos então, queridos irmãos, queridos amigos internautas que poderão estar conosco agora ou nos vendo a posteriori no YouTube, estudar a obra basilar da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. E é interessante salientar que a doutrina espírita é doutrina dos espíritos, e não doutrina dos espíritas. Então, é uma doutrina da humanidade toda. É uma doutrina que não tem, por si só, o prazer de proselitismo, de arrebanhar adepto, mas tem como meta transformar o homem em um homem de bem, onde quer que ele se encontre. E o Livro dos Espíritos, então, é a obra basilar da doutrina espírita, a primeira obra, não é? Publicada em 18 de abril de 1857, não é? Naquela ocasião, com 500 e algumas perguntas, acho que 517, e depois, na segunda edição em diante, já com 1.019 questões. Nós vamos pular aqui a introdução da obra, aqueles que quiserem, por gentileza, ler a introdução da obra, que é muito importante, e vai explicar para nós e dar um entendimento acerca da doutrina espírita, não é? E das três fases da doutrina, dos três módulos que aqui podemos nos expressar, não é? Que é a filosofia, ciência e religião, não é? Então, o Livro dos Espíritos é essa obra basilar, e nós começamos aqui na questão número 1, onde Kardec pergunta aos espíritos, porque o Livro dos Espíritos ele é composto de perguntas e respostas. Outras vezes, até Kardec, além de dar uma orientação, ele faz uns questionamentos quase que em forma de, não de perguntas, mas de exclamação, né? Fazendo uma afirmação, mas dando a conotação de questionamento. Aí, a primeira pergunta, é importante salientar que o espírita, não é, crê em Deus, crê verdadeiramente em Deus, porque existem pessoas que podem entender que espiritismo não seja uma religião, ou seja, uma doutrina qualquer, que os espíritas não acreditam em Deus. Mas não é por aí. Não é por aí, não. Tá? Espiritismo é de ordem divina, ditada por espíritos através dos médiuns, e Kardec, então, teve a orientação espiritual para codificar, ou seja, colocar numa ordem cronológica todos os questionamentos, tanto no Livro dos Espíritos, como depois em outras obras, não é? Como o Evangelho segundo o Espiritismo e outras que ele editou. Bom, então, por que Kardec lá pergunta, que é Deus? Por que ele não perguntou aos espíritos quem é Deus? Porque até antes de Kardec, nós víamos Deus em todas as coisas. Ou seja,
nós vimos nos fenômenos naturais Deus. Então, nós tínhamos o Deus do trovão, Deus da chuva, Deus da beleza, Deus. Enfim, tudo que a gente não achava explicação, nós achávamos que aquela força era Deus. Não é? Então, e também, por outro lado, a gente queria nos aproximar de Deus, mas não pela divindade, mas pela aparência física. Então, nós podíamos estar humanizando Deus, ao invés de fazer o contrário, que seria nos espiritualizar. Não é? Então, a gente perguntava, quem é Deus? Quem é Deus? Aí Kardec chegou e perguntou, que é? Aí a resposta está aí, inteligentíssima, que os espíritos nos dão. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, Deus é um ser, Deus é incriado. Nós não temos inteligência suficiente para entender essa questão e explicar essa questão. Tanto é assim que, se não me falha a memória, é Santo Agostinho que disse: se me perguntarem o que é Deus, eu não sei responder. Mas se não perguntarem, eu sei. Porque a relação nossa, do homem com Deus, é uma interação. Tá? Não se explica, sente-se. Tá? Então, por isso que a gente entende que Deus é a inteligência suprema e causa a primeira de todas as coisas. Porque depois de Deus, o que a gente vê, conhece, é tudo depois de Deus, é tudo depois dessa causa primeira, é tudo depois dessa inteligência suprema. Fora disso, nós não temos nenhum entendimento absolutamente para nada. O meu companheiro ali, Adriano, está doido para falar alguma coisa, fica à vontade. Então, nessa compreensão de Deus, nós, como seres humanos ainda imperfeitos e principalmente encarnados, estamos longe dessa compreensão. E só vai se conseguir compreender melhor depois que essa evolução, principalmente a hora que sair do ciclo de morte e encarnação, e assim mesmo nessa escala dos puros, a gente conhece que a escala do puro é muito grande ainda, aí vai se tornar ali um arcanjo, um ser praticamente divino, aí que você vai ter uma compreensão melhor de Deus, porque você vai orbitar por ele, né? Vai estar em sintonia com ele. Então a gente tem que pensar mais limitado mesmo, porque a nossa mente é limitada. A inteligência nossa não abarca nem igual um estudo que eu estava fazendo, que quanto tempo que a gente fica em comunhão com Deus? Tem gente que nem fica, né? Mas a gente, quando está em prece, a gente fica tentando estar em comunhão com Deus por alguns minutos que sejam. Aí, como foi falado, né, que a gente viu, que foi estudando, Jesus ficava em comunhão com o Pai 100% do tempo. Então, a compreensão dele de Deus é muito maior do que a nossa, né? Não tem nem comparação. E o ser humano vai evoluir de certa forma que vai compreender melhor. Eu vejo assim, Valmor, por mim mesmo. Eu tinha uma pequena compreensão e com o decorrer do tempo, mesmo sendo espírita, o conhecimento foi agregando conhecimento, e hoje eu tenho uma compreensão um pouco melhor do que eu tinha quando eu entrei na doutrina, do que é Deus. Então, eu acho que se a gente pensar que Deus nos dá o seu hausto criador, né, a sua força nervosa do todo sábio, lá que André Luiz fala, e todos nós estamos envolvidos nesse fluido cósmico que é o hausto do Criador, então Deus está em tudo, permeia tudo. Não é parte dele, não é Deus, mas ele está. Assim, a energia dele está em tudo. Então isso aí já dá
uma tranquilidade, uma serenidade para a gente. Com certeza. E você falou tudo, a energia dele, essa inteligência suprema é realmente uma energia, né? E estudando com José Raul Teixeira, bem lá atrás, no começo, quando adentrei as portas do Espiritismo, ele falava assim para nós, na molécula do vento que mexe o seu cabelo, não é o meu caso, né, porque eu não tenho cabelo, mas daqueles que têm, né, lá está Deus. Quer dizer, essa energia pulsante, né, está em todos os lugares. Agora, eu também tenho que esclarecer um ponto, Adriano, para nós dois que estamos aqui, para os nossos companheiros que nos verão depois, que existe uma correlação entre as perguntas, não todas, mas entre umas perguntas do Livro dos Espíritos, tem uma relação com outras questões. Por exemplo, a questão que nós estamos vendo, que é a questão 1, que é Deus, ela tem essa simetria, essa correlação com a questão 10 e com a questão 244. Eu vou ler aqui a pergunta e resposta para que fique explicado, mas você não precisa colocar aí, não. A questão 10 é quando vai entrar no, que eu acho que vai entrar na questão do atributo da divindade. Kardec pergunta: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta é simples dos espíritos. Ele fala: não. É um sentido que lhe falta. Não dá para, na nossa inteligência, no uso da nossa inteligência, no momento, entender essas questões. E depois, na questão 244, é mais profundo ainda. Kardec aí já pergunta, não mais com relação ao homem, né, mas com o espírito desencarnado. Aí ele pergunta: os espíritos veem Deus? Aí a espiritualidade responde: só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Então, os espíritos superiores, verdadeiramente, têm a capacidade de entender, não é, essa presença de Deus à sua volta, essa energia pulsante à sua volta, e compreender o que é essa energia, o que é essa inteligência suprema. Porque a questão também da pergunta, vê em Deus, para nós aqui, fala assim, ver é ver, como eu estou vendo você aí pela internet, como as pessoas nos verão amanhã depois através do vídeo, ou como nós vemos as pessoas no nosso relacionamento do dia a dia, mas esse ver aqui é sentir a presença, é um olhar espiritual, não vê Deus. Ver Deus não é uma coisa materializada. Então, você não tem como ver essa matéria, mas temos como imaginar, sentir a presença, etc., entender, conversar, porque os espíritos desencarnados, obviamente, eles conversam com o pensamento. Não precisa articulação de palavras. Isso eu digo dos espíritos superiores, que está lá, que veem Deus. Esses espíritos, eles se comunicam, como nós chamamos aqui, telepaticamente, poderíamos dizer isso aqui no nosso linguajar. Então, é uma vibração pulsante e a comunicação é contínua. Então, os superiores conseguem ver e sentir a presença de Deus. Então, essa é a correlação dessas perguntas, e certamente nós vamos estudá-las lá na frente, quando chegar o momento delas. Mas a questão número 2. A questão 2, Kardec pergunta: que se deve entender por infinito? E a resposta está lá, simples também, para que seja inteligível.
né? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. E ele faz essa pergunta para depois entrar na terceira, que ele quer saber a respeito de Deus. Mas eu paro um pouco nessa segunda questão, porque a minha curiosidade é muito grande e meu conhecimento é muito parco. Tá? Eu tenho muito pouco conhecimento sobre todas as coisas, mas eu sou muito curioso, eu pesquiso bastante, quando eu não sei, eu não me envergonho de perguntar. Uma vez eu perguntei, tive a oportunidade, aliás, eu tive várias oportunidades de estar junto com o mestre Divaldo Pereira Franco. E uma vez eu perguntei para ele como que ele podia definir para mim, ou para o meu entendimento, e ele sabia que o meu entendimento era muito pequeno para entender, de repente, algum tipo de explicação mais conceituada, né? Mas ele me explicou a questão do tamanho do universo, por exemplo. Né? É um infinito. Aí eu perguntei para ele, ele falou assim, olha, eu vou fazer que você entenda dessa forma. Você imagina um foguete voando em linha reta, na velocidade da luz, por 100 anos. Não chega ao final. Aí, coitadinho, eu fiquei ali pensando, meu Deus do céu, como diz os mineiros, até onde vai isso? Não é? É infinito. Não dá, não dá. A minha inteligência ainda é muito pequena, não dá para atingir a dimensão do ensinamento deste. Tá? O que você me diz com relação a essa segunda questão, Adriano? Eu estava vendo um vídeo, foi o Donizete que me mandou, falando sobre as Três Marias, lá da constelação de Órion, se não estiver enganado. A gente enxerga Três Marias, mas na verdade, acho que, se não me engano, são 7 ou 9. E tem uma que dista da outra 86 anos-luz. E a gente está enxergando ali Três Marias, a gente não enxerga os sóis que giram, né? Não é um sol só, só é 2 ou 3. É um vídeo bem longo, bem interessante, mas ali tem a distância dessas Três Marias de uma para outra, 86 anos-luz. Isso que os cientistas calcularam, né? Que a luz vai lá, né? Nem sei como que foi feito direito, mas é incomensurável. É gigante. Não dá para ter ideia desse negócio, né? Porque a gente fica pensando aqui, eu na minha inteligência curta, como eu já disse, como é que mede esses 86 anos, 1000 anos-luz? Não é? É, Ciência explica dessa forma e a gente tem que tentar buscar um entendimento mais próximo nosso. É por isso que a espiritualidade respeita a nossa pequenez, a nossa maneira de entender, e de repente, né? Olha lá o que Kardec pergunta na terceira questão. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Como os espíritos vão dizer para ele que ele não pode entender? Que seja assim. Não é? Definição incompleta. Ou seja, você quer entender assim? É desse jeito que você consegue entender? Então, tudo bem, que seja assim, respeitando a individualidade e a evolução espiritual e moral de cada um de nós. Porque se a gente não tem um entendimento mais aprofundado para nos aproximar mais da divindade e entender melhor, eles vão falar para não, tudo bem, então você pode entender dessa forma. Mas aí eles alertam, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Porque vejamos, se os espíritos não precisam da articulação das palavras
para se comunicar, a nossa linguagem realmente é muito pobre. E mesmo usando do artifício da linguagem, das palavras, mas vamos longe não, porque aí nós podíamos pensar, idiomas diferentes, a gente não entende realmente. Se eu não souber o inglês, o francês, o italiano, o espanhol, etc., etc., eu vou ouvir, mas não vou entender, certo? Agora, não precisa ir longe. Dentro do nosso país, do nosso Brasil, existem os regionalismos das religiões, das linguagens, né? Uma hortaliça qualquer, por exemplo, que aqui em Minas Gerais tem um determinado nome, na Bahia é outro, no Nordeste é outro, no Sul é outro, e etc. e tal. Né? A maneira de expressar é completamente diferente da nossa maneira. Então, às vezes fica um pouco difícil de entender isso. Ou seja, pobreza de linguagem. Não é? O que você me diz, Adriano? É isso mesmo, tá lembrando aqui do português de Portugal, português do Brasil, que já dá uma diferença, é a mesma língua e totalmente diferente. E os regionalismos aí que você citou, né, no Brasil, se falar muito rápido, a gente às vezes nem entende, dependendo. Mineiro já fala tudo errado, né, já é de praxe, eu como bom mineiro, então já tenho esse hábito aí de falar errado mesmo. Então a gente fala já, e se falar muito rápido, o outro não vai entender. Ah, não entende. E você tá. Mas já pensou alguém aqui em Minas conversando e chegar um americano perto de nós que estudou lá um português da maneira que deve se falar, e a gente falar assim, e aí, Adriano, você vai lá ou não vai? Eu vou olhar para um lado e para o outro, não entendi absolutamente nada. É essa questão, é definição incompleta mesmo, né, no uso da linguagem. Então, não dá para entender realmente. Então, vamos lá. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela mesma coisa. É definir uma coisa que não está conhecida por outra que não está mais que a primeira. Então, é trocar 6 por meia dúzia, não é? É dizer. Aí você passou para a quarta questão? Já é a quarta? Ali é o finalzinho da terceira e já passa para a quarta. Ah, já passa para a quarta. Por uma coisa que também não é. Realmente, então, você trocar essa questão de imperfeição de linguagem, né? Que fala, ó, Deus é infinito em suas perfeições, e tem que ser mesmo, né? Mas esse infinito está dizendo que é uma abstração, né? A gente não consegue, conhece o infinito, né? não consegue entender as perfeições de Deus, e aí fala que são infinitas as perfeições, porque esse infinito também é outra abstração. É trocar uma coisa por outra e fica as duas coisas sem explicação por causa, tá vendo? Por causa da pobreza de linguagem. Então, vamos lá. Na provas da existência de Deus, a questão número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Então, Kardec, preocupado, porque ele estava lá num trabalho, num processo de edificação de uma doutrina que perpetuaria, que era para ficar como patrimônio da humanidade para sempre. Então, ele tinha que ter umas preocupações e exigir dos espíritos, né, uma colocação que pudesse atender à necessidade dele lá naquele momento, ou dos homens daquele momento, de 1857 em diante, né,
mas também os de 1900 em diante, depois os de 2000 em diante, e para frente ainda. Não é? Como é que você me prova a existência de Deus? Perguntava para os espíritos. Como é que vai provar isso? Mas a espiritualidade, né, na pureza delas, que eram espíritos realmente puros, né, que estavam lá na codificação, coloca a explicação. Um axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Por que uma pergunta dessa e uma resposta dessa tão quanto científica? Porque a doutrina dos espíritos propõe ao seu seguidor uma fé, mas na base da razão, uma fé raciocinada. Não é porque Kardec deixou escrito, ou não é porque um espírita chega e diz que é assim, e nós temos que entender que é isso e fim de papo. Não, não existe dogmatismo na doutrina espírita. A doutrina espírita é explicação, é esclarecedora, é linha de raciocínio. E nós podemos e devemos questionar tudo aquilo que ainda não concebemos, porque a gente questiona aquilo que a gente não concebeu ainda. Então, se nós não concebemos para nós a existência de Deus, não é? Como nós vamos acreditar? Como nós vamos crer verdadeiramente? Não é? Aí a espiritualidade fala, é muito simples. Muito simples. Não é? Não existe um efeito sem uma causa por trás desse efeito. Não é? O mal que aparece na nossa pele, um hematoma, uma coisa qualquer, uma ferida, não é? Ele tem que ter uma causa. A causa do hematoma pode ser uma batida que você deu na porta, na cama, um acidente pequeno que aconteceu, que você criou aquele hematoma no seu corpo físico. Mas o hematoma não é a causa, o hematoma é o efeito da pancada que você levou. A ferida que aparece na pele, não é um efeito de uma causa que está interna, que fez eclodir aquela ferida. Então, não existe nada, nenhum efeito sem uma causa por trás disso. Aí, então, ele fala, procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a razão responderá. Então, a gente olha, por exemplo, num belíssimo veículo passando pela rua. A gente olha e fala, nossa, que carrão, não é? Que beleza, não é? Que tecnologia, que cor, que roda, que isso, que aquilo. O homem que fez, o homem que elaborou, o homem que construiu, né? O homem que o dirige, etc. e tal. Tá? Mas aí você olha numa planta, não é? Uma flor, uma gota de orvalho, de preferência, que fica aquela, parece um diamante ali em cima da folha. Aí você olha e fala, o homem não faz essa gota d'água. O homem não faz essa folha dessa planta. Não é? O homem não faz a planta. Ele pode plantar alguma coisa, mas ele não faz a semente. Então, tudo que não é obra do homem, a razão nossa tem que responder. É obra de Deus. E se é obra de Deus, ele existe. Então, eu tenho que provar para mim a existência de Deus de que maneira? Olhando no universo, nos 1000 anos-luz lá que você disse, nas estrelas, nas 3 Marias, que são 9, olhando nas plantas, olhando na criação, olhando em nós mesmos, no nosso corpo, não é? Então, é o que os espíritos respondem para nós. Aí eles vão um pouco mais além, eles dizem lá, ó, para crer-se em Deus,
Basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe. Logo, tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Tá? Mas o nada não existe. Nada é nada. O nada não pode fazer absolutamente nada. Então, por trás desses efeitos que nós estamos visualizando, não é? Existe uma causa, e essa causa, então, é Deus. E é o que nos vem provar, né, sobre outros aspectos que também provam a existência de Deus. Pode falar, meu irmão. Eu sei que você está com vontade de falar. Se a gente for investigar, né, se for isso aqui originou disso, daquilo. Se não chegar em Deus, tá errado, né? O raciocínio tá errado. A origem tem que chegar lá em Deus. Para que você chegar no momento que não tem aquela compreensão exata, aí já entra a figura de Deus. E o Deus atua sobre tudo através das suas leis, né? Ele estava estudando. Pois é. Então, nós vamos vendo com as questões que vão se multiplicando, vai aumentando. Olha lá que coisa mais linda que veio participar conosco do estudo. Que bom. Família unida. Né? Então, nós vamos aí na questão número 5. E a questão número 5, Kardec pergunta lá: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Porque, queiramos ou não, trazendo na nossa mente, no nosso patrimônio espiritual, esse sentimento que está dizendo aí instintivo, porque é inato em nós, não é? Sobre um poder acima de nós, não é? A gente sabe que existe alguma coisa. A gente pode não saber explicar o que é essa coisa, não é? O que é essa força. Então, qual a dedução que se pode tirar? A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, que não há efeito sem causa. Então, a gente fica analisando e a gente percebe que esse sentimento nosso de algo que está muito acima de nós, e para o qual nós enviamos as nossas vibrações em rogativas e em agradecimento, não é? Só pode ser Deus. Não tem por onde fugir dessa realidade. Não é? Não tem por onde. Por exemplo, a teoria que se fala, e agora é para vocês, cientistas, pensarem, da questão do universo que surgiu a partir de uma explosão, não é? O tal lá do Big Bang. Bom, eu não vou discordar que a ciência diz, não é, que é a partir daquilo lá que tem explicação. Mas eu vou colocar um questionamento nisso. Porque quem foi que fez com que essas moléculas, essas células, esses, sei lá como vocês vão chamar, se juntassem no universo, ou num espaço que não era universo ainda, e provocasse essa explosão?
o que tinha por trás disso antes da explosão. Tá? Que a ciência explica que depois da explosão surgiu o universo e tal, e coisa, e explica até os dias atuais, eu não duvido. Mas o que estava por trás disso? O que tinha antes? Não seria aí essa causa, porque a explosão foi um efeito, mas tinha que ter uma causa para a explosão. E essa causa não seria a inteligência suprema? Não seria Deus? Quando será que a ciência vai admitir essa questão? Não é? O que você me fala, Adriano? Então, nesse caso, teve um efeito inteligente. Se tem um efeito inteligente, tem uma causa inteligente. Eu acho que tem algumas questões aí que eu acho que no livro dos Espíritos vai falar isso, né? Você chega na origem, você tem um efeito inteligente, então você tem que ter uma causa inteligente. E essa causa inteligente é Deus. É Deus. Beleza. A questão número 6, que é para a gente fechar hoje o nosso estudo, Kardec pergunta: o sentimento íntimo de que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Ele está perguntando isso aí, né? Será que esse sentimento íntimo que nós temos não foi nos ensinado pelos nossos pais, pelos nossos professores de catequese, pelos nossos instrutores religiosos? Porque não seria isso o sentimento íntimo que temos da existência de Deus? Alguém teria colocado em nós, através da nossa educação, né? E resultou nessas ideias que nós temos, esse sentimento íntimo da existência de Deus? Será que seria isso? Aí os espíritos respondem: se assim fosse, por que existiria nos selvagens esse sentimento? Matou a charada, não é? Porque o selvagem não tem uma educação formada, não é? Ele tem a educação dos pais, que é a verdadeira educação, que o resto é informação ou formação, não é? Então, ele tem esse sentimento, não é? Religioso, sentimento de que existe realmente uma força superior que o atrai a pedir, a rogar, a agradecer, enfim, não é? Tem que ter esse sentimento. E o selvagem tem também. Não é? Ele nunca frequentou escola, nem absolutamente nada, a não ser os rituais que se fazem nas suas tribos. Né? Então, eles não iam ter esse sentimento íntimo da existência de um poder superior, né, que chamamos aqui de Deus. Não é certo? É isso, companheiro? Sim, porque também, né, de acordo com os estudos, existe Deus, existe. E o Deus é o único que cria espíritos, ou seja, um instinto, né? E, e todo o resto é criado pelo fluido cósmico universal. Então, se a criatura é o princípio inteligente, né, que eu estava perdendo a palavra, o princípio inteligente é criado por Deus e somente Deus pode criar esse princípio, então todo ser já tem a ideia do seu pai, né? Como nós mesmos, nós encarnados. Mesmo que se não conhecer o pai, a mãe sabe que tem um pai e uma mãe. Isto faz parte da natureza, né? Eu perdi o meu pai, eu tinha 1 ano de idade, mas eu sei que eu tive um pai. Então é mais ou menos isso. A criatura sabe porque ela foi criada pelo Criador, por Deus.
Então, ela já tem isso nela desde a sua criação, da sua formação inicial. E aí tem aí, para finalizar, uma outra orientação lógica, né, de raciocínio, que está dizendo aí, ó, se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão os que houvessem podido receber esse ensino. Não é? Então, veja bem que, conforme se dá as noções científicas. Então, é o que fala para nós. Cada povo, né, cada país, cada raça tem um tipo de ensinamento, um tipo de seita, de convicção a ser passada, não é, para os seus descendentes. Se fosse através de uma educação, não seria realmente uma coisa, um sentimento universal, porque o homem pode ser japonês, pode ser italiano, pode ser chinês, pode ser o que for, qualquer outra raça, né? Ele tem nele aquele sentimento inato desse poder superior. Como ele cultua isso, como ele reage ou age nessa questão, aí a gente não tem como falar, porque cada um é cada um. Né? Cada raça tem um tipo de procedimento, um tipo de religiosidade, um tipo de ligação com Deus, mas ele tem um sentimento desse poder superior. Então, é inato no espírito. Não é? Afinal de contas, nós todos somos espíritos, independente de acreditar ou não acreditar. Todos nós somos espíritos e saímos da mão de Deus, não como espíritos, mas como criaturas. E com o processo de evolução, nos tornamos a humanidade, nos tornamos espíritos, não é? Então, como nós saímos das mãos de Deus, nós temos esse sentimento de ligação com Deus, desse poder superior que nos dirige e para o qual nós fazemos as nossas rogativas e agradecimentos, e etc. E tal. É isso, companheira? É isso mesmo. Então, fechamos o nosso estudo dessa noite, né? E vamos na continuidade. Na próxima semana, nós iniciaremos aí na questão número 7. Beleza? Então, vamos agradecer aí aos nossos companheiros que estiveram conosco, agradecer a Deus, agradecer aos espíritos amigos que nos assessoram, que nos intuem, para que possamos ampliar os nossos conhecimentos através do estudo do Livro dos Espíritos, que, como dissemos no princípio, é a obra basilar da doutrina espírita, estando aqui enquadrado toda a filosofia espírita cristã. Então, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, aos amigos espirituais, né? E rogamos a eles a bênção, a proteção, a guarida, para que tenhamos todos nós uma semana de paz, de energias salutares, né? Que possamos aí, durante o sono físico, conseguir anticorpos para combater essa fase pandêmica que assola grande parte da humanidade, né? E que possamos cumprir com a nossa programação reencarnatória. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.